Hook. Imagine entrar em sua residência e perceber que as pessoas em quem você mais confiava planejaram sua destruição total. Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas da Vida, onde compartilhamos experiências que desafiam a lógica e tocam o coração. Antes de iniciarmos essa narrativa poderosa, peço que demonstre seu apoio clicando no botão de curtir e realizando sua inscrição para acompanhar nossos próximos relatos. Compartilhe este conteúdo com amigos que apreciam tramas de superação e justiça. Vamos agora mergulhar nesta história de um homem que renasceu das cinzas de uma traição covarde. Tudo começou após 7 anos de dedicação integral ao meu emprego. Eu estava encerrando minha participação em uma convenção tecnológica um dia antes do previsto. Atuava em uma corporação de redes e comunicações, e nossa agenda anual envolvia 3 grandes feiras pelo país. Cada jornada durava quase uma semana, começando com preparativos no domingo e seguindo até a quinta-feira. Durante quase uma década, jamais falhei em cumprir o cronograma completo, ficando até o último minuto para carregar os equipamentos. Contudo, naquela tarde de maio em Los Angeles, o destino decidiu agir de forma diferente. Na noite de terça, sofri uma entorse gravíssima no pé direito, o que me impediu de permanecer de pé no stand. Na quarta-feira, durante o intervalo para a refeição, meu superior notou meu estado deplorável e sugeriu que eu voltasse para casa, já que eu não conseguia mais ser produtivo ali. Ele insistiu que eu descansasse e cuidasse da minha saúde. Sem hesitar, consegui uma passagem aérea de última hora saindo da Califórnia rumo a Kansas City. Antes de decolar, deixei um recado rápido para minha companheira de 10 anos, Priscila, avisando que estaria de volta naquela mesma noite. Priscila já vinha demonstrando um comportamento estranho antes da minha viagem. Parecia angustiada com algo, mas se fechava sempre que eu tentava dialogar. Ela dizia que conversaríamos melhor quando eu retornasse. Eu me perguntava se ela estava irritada com meu trabalho ou se havia algo mais profundo acontecendo. Jamais imaginei o que encontraria ao cruzar a porta da frente. Ansioso para resolver o mistério e cuidar da minha lesão, cheguei em casa e notei um sedã escuro desconhecido parado na entrada. Aquilo me causou um leve desconforto, pois Priscila deveria estar sozinha. Ao entrar sem fazer barulho, ouvi murmúrios vindos da sala. Espreitei pela lateral da cozinha e o que vi estilhaçou meu mundo. Minha esposa estava no sofá com meu suposto melhor amigo, Eduardo. O choque foi imediato, mas piorou ao notar que as roupas dela estavam desalinhadas. Eles estavam tão distraídos que não notaram minha presença. Quando finalmente anunciei minha chegada com um grito de indignação, Priscila apenas me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. Ela não tentou se explicar ou se esconder. Parecia que minha presença era apenas um detalhe em um plano já em execução. Eduardo apenas sorria, desfrutando da minha dor. Quando tentei expulsá-lo, a raiva momentaneamente apagou a dor no meu pé, mas fui surpreendido por um terceiro indivíduo. Um homem robusto surgiu das sombras, me imobilizando com um golpe de estrangulamento por trás. Eu mal conseguia respirar enquanto Priscila dizia que eles estavam apenas esperando por mim para começar uma celebração perversa. Eduardo revelou que sabia de supostas escapadas minhas e que agora era a vez dele de me ferir. Antes que eu pudesse negar as acusações falsas, o estranho pressionou um pano com substância química no meu rosto e tudo escureceu. Acordei horas depois, amarrado de braços abertos em uma cama no quarto de visitas. Meus membros estavam dormentes, presos por fios de cobre apertados que cortavam minha pele. O homem que me atacou, cujo nome descobri ser Marcos, vigiava a porta. Priscila apareceu e disse que tudo estava sendo gravado para que eu pudesse assistir à minha humilhação repetidamente. Naquele instante, o amor que eu sentia por ela morreu. Meu único objetivo era sobreviver e escapar daquelas amarras que interrompiam meu fluxo sanguíneo. Comecei uma luta silenciosa contra os fios. Usando cada grama de força e ignorando a agonia no pé lesionado, puxei as pernas até que o metal cedesse. Meus tornozelos sangravam, mas eu não parei. Com as pernas livres, usei meus dentes para roer as conexões nos pulsos. O gosto de metal e sangue inundava minha boca, mas a adrenalina me mantinha focado. Quando finalmente me libertei, a tontura quase me derrubou. Minha cabeça latejava e eu sentia náuseas, reflexo da droga que me deram. Foi então que ouvi a voz dela vindo de um monitor no quarto. Ela estava provocando, perguntando se eu estava gostando do show. Na tela, ela se entregava a Eduardo de forma vulgar. Tomado por uma fúria gélida, levantei-me e destruí o aparelho com um golpe,
manchando a tela com o sangue dos meus próprios ferimentos. Olhei-me no espelho e vi marcas de agressão no meu rosto que eu nem lembrava de ter recebido. Eles tinham me espancado enquanto eu estava inconsciente. Eu pensei em pegar um objeto pesado e confrontá-los, mas sabia que, no meu estado, eu perderia. Eu precisava de uma estratégia mais inteligente para destruir todos eles de uma vez. Comecei a encenar uma cena de crime violento. Usei meu próprio sangue para marcar os móveis e o chão, criando rastros que sugeriam uma luta desesperada e um possível sequestro. Escondi qualquer vestígio de que eu havia me libertado por conta própria. Enfaixei meus ferimentos de forma improvisada, mas deixei um dos pulsos exposto para manter a veracidade da cena. Peguei o telefone e liguei para a emergência, sussurrando pedidos de socorro e dizendo que eles iriam me matar. Deixei o aparelho cair no chão com a linha aberta e escapei pela saída dos fundos, manchando a maçaneta do carro de Marcos para incriminá-lo ainda mais. Escondi-me em um matagal do outro lado da rua e observei. Em poucos minutos, as viaturas chegaram. Priscila tentou mentir, dizendo que estava sozinha e que eu estava viajando, mas os policiais cercaram a casa e pegaram Eduardo e Marcos tentando fugir pelos fundos. Quando ela viu os dois algemados, seu mundo desabou. Ela caiu de joelhos, percebendo que o plano de humilhação tinha se transformado em um pesadelo policial. Eu queria muito ver a cara dela quando descobrissem o quarto de hóspedes vazio e ensanguentado, mas permaneci oculto. A situação piorou para eles quando a polícia revistou o veículo de Marcos. Encontraram armamentos pesados e substâncias ilícitas no porta-malas. O que era para ser uma lição conjugal tornou-se um caso de crime organizado e tentativa de homicídio. Todos foram levados em custódia. Eu caminhei por vários quarteirões até encontrar um restaurante onde pudesse me limpar minimamente e esperar o dia amanhecer. Somente na tarde seguinte apresentei-me às autoridades em um local público, fingindo confusão mental e perda de memória recente sobre como cheguei ali. O detetive responsável me interrogou. Mantive a narrativa de que fui atacado em casa e que acordei amarrado, vendo a traição pela TV antes de conseguir fugir. Quando ele mencionou que Priscila alegava que eu a traía, eu apenas lamentei que ela tivesse acreditado nas mentiras de Eduardo sem nunca me questionar. O detetive parecia inclinado a acreditar em mim, especialmente com as provas físicas de agressão no meu corpo e o cenário de horror que deixei na residência. Eu sabia que a justiça estava começando a ser feita. Nos dias seguintes, procurei um advogado experiente para acelerar o divórcio. Ele sugeriu cautela, mas eu fui enfático. Queria aquela mulher fora da minha vida legalmente o quanto antes. Enquanto isso, a esposa de Eduardo me procurou. Ela estava devastada pela traição do marido. Em um momento de mútua busca por conforto e talvez uma pequena dose de revanche poética, acabamos nos envolvendo. Foi uma forma de recuperar um pouco da dignidade que me foi roubada, encontrando carinho onde antes só havia desprezo. O processo criminal avançou. Marcos, que já tinha passagens, recebeu uma sentença pesada por sequestro e posse de armas. Eduardo também foi condenado a um tempo em regime fechado. Priscila, por ser cúmplice e mentora da conspiração, recebeu uma pena mais leve, mas sua reputação e vida financeira foram destruídas. Ela perdeu o direito à nossa casa e as economias que construímos juntos. Ela tentou me contatar diversas vezes, implorando por uma chance de se explicar, mas eu mantive o silêncio por meses. Finalmente aceitei encontrá-la em um local neutro. Ela parecia uma sombra do que um dia foi. Tentou justificar seus atos, dizendo que estava fora de si por causa das mentiras de Eduardo. Ela chorou, disse que eu era o único homem que ela amou e que faria qualquer coisa para ter meu perdão. Eu a ouvi com paciência, vendo-a se humilhar da mesma forma que ela planejou fazer comigo. Quando ela perguntou o que poderia fazer para que voltássemos a ser o que éramos, eu me aproximei e disse as últimas palavras que ela ouviria de mim. Eu disse para ela desaparecer da minha existência para sempre. Levantei-me e saí sem olhar para trás, deixando-a com seus soluços e o peso de suas escolhas. A traição tem um preço, e ela acabou de pagar a última parcela. Hoje, sigo minha vida com a cabeça erguida, sabendo que a lealdade é um tesouro que poucos sabem valorizar. Se você chegou até aqui, espero que esta história sirva de lição sobre resiliência e a importância de agir com inteligência diante da adversidade. Agradeço imensamente por sua audiência. Não esqueça de conferir nossas outras histórias no canal, pois cada relato traz uma nova perspectiva sobre a natureza humana. Deixe seu comentário sobre o que achou da atitude desse marido e como você reagiria em uma situação semelhante.
Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos de alta qualidade. Até a nossa próxima crônica, onde a verdade sempre encontra um caminho para aparecer.